Pessoal, nessa aula nós vamos estudar um circuito bastante simples. Por meio desse circuito, nós vamos aprender vários recursos do PSIM e vamos também tentar entender um pouco sobre o funcionamento desse circuito. Vamos fechar essa janela aqui, que o PSIM abre automaticamente quando abrimos o programa. Novo arquivo. Nós vamos trabalhar com os componentes que já estão na barra de ferramentas inferior, uma fonte de onda quadrada, um resistor, botão da direita do mouse gira o componente, um capacitor, um ponto de terra. Agora vamos fazer as conexões. Pegamos o lápis, né, o ponto de fio. Bem simples fazer isso com o PSIM. Clique e arrasta aqui. Tem que manter o botão do mouse pressionado. Pronto. Então, pegamos aqui o ponteiro novamente. Vamos ajustar o valor dos componentes. Clicando duas vezes sobre o resistor, podemos ter acesso aos valores. Primeiro, o nome dele, R1. Vamos apertar Display, selecionar Display para que apareça na área de trabalho. O valor, vamos colocar 1K. O PSIM aceita você usar letras para representar múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, K ele entende que é 1000. Então vamos deixar dessa forma. M é mega. M minúsculo é mili. U minúsculo é micro. N minúsculo, nano. E assim por diante. Vamos deixar 1K. Capacitor. C1. O valor deles vamos colocar 100 nanofarads. 100 nano. Basta colocar o N. Lembrando, nano 10 a menos 9. Isso facilita bastante. Aperta Display. Aqui em cima não esqueci de colocar o display. Vamos colocar o display aqui no valor. Fica mais interessante. O que nós vamos querer ver nesse circuito? Nós queremos ver a tensão no capacitor, a corrente no resistor, que é a mesma corrente em toda a malha. Então vamos colocar um voltímetro. Ao invés de colocar um voltímetro de 2 terminais, vai me requerer 2 fios para ligar, a gente pode usar o voltímetro de apenas um terminal. Por que isso? Porque a gente usou o terminal de terra. Dessa forma, o voltímetro de um terminal mede todas as tensões referenciadas ao terra. Lembrando que é sempre diferença de potencial, né? Precisamos de 2 pontos para medir tensão. Tensão no capacitor. Vamos dar um nome para essa fonte. VC. Sempre boa prática identificar com nomes conhecidos as medições e as fontes. VC. Vamos colocar a fonte VS também. Ajuda a dar o nome para essa fonte de VS, para esse voltímetro de VS. E a corrente? A corrente, a gente tem duas opções. Podemos colocar um amperímetro, simplesmente, automaticamente o PSIM já interrompe o circuito para a gente. Então está aí o amperímetro. Ele vai nos dar a corrente, né? Clica duas vezes, eu tenho, por exemplo, I1 ou I, simplesmente I, se eu quiser. Está aí a medição da corrente. Ou a segunda opção para ler corrente é alguns componentes, se não quase todos, tem um flag chamado flag de corrente. Quando esse flag está em 0, não é gravada a informação da corrente. Quando ele está em 1, é gravada a informação da corrente naquele componente. Como aqui é a mesma corrente na malha toda, não há necessidade de a gente colocar mais de um medidor. Então, basta deixar desse jeito. Podemos retirar o amperímetro. Vamos fechar o circuito aqui. Pronto. Então, meu circuito tem 3 medições, esses 2 voltímetros, mais a corrente, que está no flag de corrente. Falta só configurar a fonte VS. Vou clicar 2 vezes. Dar um nome para essa fonte, VS. Display. A tensão pico a pico, vamos colocar 10 volts. Quando a letra não é nem múltiplo nem submúltiplo, o PSIM ignora. Então eu posso colocar V, que ele não vai dar problema nenhum.
identifica. A frequência, vamos colocar 250 Hz, posso colocar a letra Hertz. Touch Cycle, isso é ciclo de trabalho, vamos deixar em meio por enquanto, daqui a pouco a gente explica o que é isso. Offset, tempo de início, fase, atraso de fase, né, phase delay, vamos deixar em 0 inicialmente aqui. E esses dois parâmetros não são necessários para a simulação que a gente vai fazer, são para outro tipo de simulação, não precisa mexer. É importante então a gente salvar o circuito para não perder o trabalho. Vamos salvar aqui, vamos dar um nome aqui, aula 1. Muito bem, está salvo. Agora que todos os elementos do circuito já estão configurados, a gente precisa avisar para o PSIM quanto tempo a gente quer ver o funcionamento do circuito, qual a duração da simulação. Então, para isso, a gente precisa saber, ter alguma noção desse tempo. Uma boa ideia é calcular o período da fonte de tensão. Então, a frequência é 250 Hz, então 250, a gente tem o inverso, dá 4 milissegundos. 4 milissegundos. Quantos ciclos a gente pode querer ver? 2, 3, 5, né? Depende. No PSIM, esses parâmetros de simulação são controlados por meio do reloginho, que a gente pega no menu Simulate, Simulation Control. O relógio ele vem pré-configurado com alguns valores. Aqui a gente tem um tempo de 0,01, que é 10 milissegundos. Então daria para a gente ver aí 2 ciclos e meio do sinal. É razoável. O passo de cálculo, 1 vezes 10 a menos 5, 10 a menos 5, se a gente passar para 10 a menos 6, fica 10 vezes 10 a menos 6, então 10 microsegundos. Para ter noção do número de pontos que isso está resultando, a gente chama a calculadora aqui. Então, o tempo total de 10 milissegundos, dividido pelo passo, que é 1 vezes 10 a menos 5. Então, a gente tem aqui 1000 pontos. Então, com essa configuração, a gente estaria vendo 2 ciclos e meio e com 1000 pontos. Vamos deixar inicialmente dessa forma para a gente poder simular. Os outros parâmetros, print time, só relembrando, o print time é o instante inicial a partir do qual os pontos serão gravados. Eu não preciso gravar a partir do início da simulação, posso gravar a partir de um tempo depois. E o print step é um número que nos permite reduzir a quantidade de dados do arquivo final. Por exemplo, se eu colocar o print step igual a 5, a cada 5 pontos que o PSIM calcular, sendo que esses pontos são espaçados pelo time step, a cada 5 pontos calculados ele vai gravar 1. Calcula 5, grava 1. Calcula 5, grava 1. Com isso, eu consigo reduzir o tamanho do arquivo final. Isso é útil no PSIM demo porque ele só grava 6.000 pontos. Então, se eu quiser reduzir, manter o total time, mas reduzir o número total de pontos, eu posso aumentar o print step. No presente momento não vai ser necessário. Então vamos executar a simulação. Aparece a janelinha para a gente selecionar as curvas. Aqui só tem 3, porque nós colocamos 2 voltímetros e ligamos um flag de corrente. Vamos colocar primeiro a fonte VS. Adicionar. Ok. Então, aqui está a forma de onda da fonte VS. A gente observa que os números são bem pequenos aqui na tela, né? Podemos alterar isso, o tamanho da fonte. Então a gente clica X e Y, a gente controla as escalas. Y, posso colocar uma fonte maior, por exemplo, uma fonte 12. Ok, aumenta o tamanho da fonte. Aqui no X, acho que eu já havia aumentado. Vamos colocar uma fonte 12 também. Ok, então dá uma fonte maior. Vou maximizar isso daqui. O PSIM tem vários recursos. A gente está aqui num outro módulo do PSIM, que é o chamado SimView. O SimView é um visualizador de curvas muito interessante do PSIM. A gente pode, por exemplo, ter alguns recursos de visualização, onde eu posso aumentar a espessura da linha. Nessa janela eu clico nesse botão aqui, aparece essa barra lateral, posso mudar a cor do traço, posso mudar
a espessura do traço, por exemplo 3, e posso colocar marcadores. O que são esses marcadores? São símbolos que são colocados sobre os pontos calculados. Aqui não dá para a gente ver por causa da escala, mas a gente pode pegar a ferramenta de zoom e ampliar de novo. Essas bolinhas foram colocadas, são marcadores que foram colocados sobre os pontos calculados. A distância entre esses pontos é o time step que a gente ajustou lá no reloginho de simulação. A gente pode tentar aproximar mais aqui e usar a ferramenta de cursor que a gente pega nessa luneta. Vou pegar o cursor 1, colocar sobre, arrastar para sobre um ponto, o cursor 2 sobre o outro ponto. E na janela de medidas aparecem os valores. As letras ficam muito pequenas, a gente pode ajustar pelo menu de opções. Então, janela de medição, a gente pode mudar a fonte, está 8, vamos colocar, por exemplo, 12, colocar uma fonte bem grande. Então, os valores indicados de tempo e de tensão. A gente só está com uma curva na tela, que é a curva VS, que a gente está visualizando, a tensão da fonte. Essa é a posição em tempo do cursor X e o valor, X1, X2 e delta, que é a diferença. Se a gente colocar bem, com bastante precisão aqui, essa posição aqui do cursor, a gente pode confirmar que esse delta é aproximadamente o time step que a gente colocou lá no início da simulação. Aqui nesse botão a gente volta à vista anterior, vamos retirar esses símbolos, no symbol, fechar a janela aqui de marcadores. Como é que a gente adiciona outra curva? Nós temos duas opções, ou podemos adicionar a curva, no caso a próxima é a tensão no capacitor, por exemplo. Podemos adicionar por cima ou num eixo separado. Por cima, a gente clica nesse botão, adicionar ou deletar curvas, ou clicamos duas vezes na tela. Aqui é mais rápido. Então, aparece essa janela de adição. Vamos colocar VC, que é a tensão no capacitor. Então, apareceu aí VC, vamos colocar uma espessura maior, 2. Desliga essa janela. Muito bem, então nós temos no mesmo eixo a tensão no capacitor e a tensão da fonte VS em vermelho e a tensão no capacitor em azul. A outra opção, clica duas vezes, podemos retirar, VC remove. A outra opção é clicar nesse botão que divide a janela em dois gráficos. Aí aparece a janela de adição, adicionamos VC. Para retirar esse segundo eixo do gráfico, a gente pode clicar em Screen, clica nele primeiro, clica em Screen, Delete Screen. Qual outra curva que a gente não viu ainda? Foi a curva da corrente no resistor. Vamos adicionar essa curva aqui. Okay. Observem que ela ficou no zero. O que está acontecendo? Não tem corrente, então? Não. Simplesmente a escala não está adequada. A corrente não vai a 10 amperes. Então, nós temos que adicionar essa curva num gráfico separado. Vamos retirar ela daqui. IR, ok. Clicamos aqui. Agora apareceu a curva da corrente no resistor, uma escala adequada, que é o valor máximo em torno de 10 miliamperes. Vamos engrossar um pouco a linha aqui para facilitar a visualização. 2. Podemos mudar a cor, colocar um azul. Okay. Então, o que está acontecendo? A nossa fonte foi configurada para oscilar entre 0 volts e 10 volts, né? Uma tensão contínua pulsante, então. Ela é contínua porque ela não troca de polaridade. Se a gente quiser reconfigurar isso, temos que voltar no PSIM, vou clicar aqui na janela inferior, voltei no PSIM, temos que ajustar os parâmetros da fonte VS. Reparem que o offset está em 0 e o pico a pico está em 10. Se eu colocar o offset, então, em menos 5, tem que simular de novo. O que aconteceu agora? A tensão vai de 5 a menos 5. Então, agora virou uma onda alternada. Ela oscila em torno do zero. Ela tem parcela positiva e parcela negativa.
Outro parâmetro importante da fonte VS que a gente precisa controlar, saber controlar, vamos voltar no P-Sim, clica duas vezes na fonte. Esse parâmetro é o ciclo de trabalho, ou razão cíclica, também conhecido como Duty Cycle, que está em meio. Meio significa que a onda é simétrica. Se a gente colocar um ciclo de trabalho, por exemplo, de 20%, 0,2, vamos simular de novo, olha o que acontece. Ela fica menos tempo no nível alto. Então, ela fica assimétrica. O nível alto agora é diferente do nível baixo. Isso é o ciclo de trabalho. Isso é a influência do ciclo de trabalho. Vamos voltar no P-Sim. Se a gente colocar agora 0,8, 80%, vamos simular de novo. Agora aconteceu o contrário, ficou 80% do tempo em nível alto e só 20% em nível baixo. Vamos voltar aqui no P-Sim, voltar para 50%, para a gente dar continuidade. Simula de novo. Toda alteração que é feita aqui tem que ser simulada novamente. Isso. Se eu quiser adicionar uma terceira curva nesse gráfico, podemos vir aqui, desculpem, ESC, aqui, então aparece uma terceira e colocar a corrente, a tensão no capacitor. Então estamos com VS, IR e VC. VC, vou colocar a espessura 2, ok. A organização das curvas a gente pode fazer da forma como a gente quiser. Por exemplo, eu não quero mais 3 gráficos, eu quero colocar essa do capacitor junto com a da fonte. Então eu clico nela, observe esse quadradinho para indicar que ela está selecionada, vem o Screen, Delete Screen, aqui eu clico duas vezes, adiciono a tensão no capacitor, então agora eu tenho a tensão no capacitor junto da tensão da fonte. Outro recurso interessante que o P-Sim tem, no caso o SimView tem, são os cursores. Nós já falamos sobre cursores, mas agora vamos voltar a falar de uma forma mais detalhada. A gente pega os cursores nessa lunetinha aqui. Nós temos dois cursores simultâneos, cursor 1 e cursor 2. Onde essa linha vertical cruza as curvas, aparece aqui na janelinha de cursor. Como os números são muito pequenininhos, vamos ajustar primeiro. Vimos aqui em opções, janela de medição, vamos colocar uma fonte maior, fonte 12, isso, agora fica mais fácil da gente trabalhar. Então, onde o cursor 1 se encontra, no caso, onde ele cruzar as curvas, ele vai mostrar no tempo 2.14, que é o instante onde ele está posicionado, a tensão VS tem esse valor, a tensão VC tem esse valor e a corrente no resistor tem esse valor. O cursor 2, a mesma coisa, é a segunda coluna ali, X2. Delta é a diferença de posição entre os cursores. No caso, ΔT, se a gente clicar nesse cadeado, ele fixa a distância atual. Então, ele vai fixar a distância de 3,6 vezes 10 a menos 4 segundos. Vamos fechar o cadeadinho e agora os dois caminham juntos. Isso é útil numa série de situações. Vamos destravar. Por exemplo, se eu quiser saber o valor da tensão no capacitor em uma constante de tempo, né? Então, vamos fazer uma aproximação visual aqui primeiro. Vamos aproximar com um zoom. Vamos colocar o cursor 1 aqui no início do transitório. Vamos colocar o cursor 2 em uma constante de tempo. Né? A gente sabe que, de acordo com a teoria, em uma constante de tempo, a tensão no capacitor evolui para 63% do que ela tem que variar. Então, 63%, quanto que vai dar? Vamos chamar a calculadora aqui. Então, vamos fazer o cálculo. 63% é 0,63 vezes a variação, que no caso é de 10 volts, ele sai de menos 5 para mais 5, então vezes 10. Então, em uma constante de tempo, a tensão no capacitor vai variar 6,3 volts. Como ela está saindo de menos 5 volts, então menos 5, então a tensão no capacitor vai estar em 1,3 volts. Vamos confirmar isso.
1,3, vamos ver aqui. Então, se a gente posicionar o cursor 2 até que a tensão no capacitor seja aproximadamente 1,3 volts, a gente pode ver aqui, 1,3, o intervalo de tempo decorrido desde o cursor 1, a posição do cursor 1, que é esse delta, em torno de 1 vezes 10 a menos 4, ou 100 microsegundos, que está bem próximo do valor teórico da constante de tempo. Bom, então é isso, pessoal.